que torna um rosto atraente? Por que alguns rostos conseguem mexer com os instintos das pessoas? E até que ponto podemos usar essas informações para melhorar a aparência do nosso próprio rosto? É o que iremos abordar neste vídeo, que está carregado de informações e principalmente dicas. Acompanhe até o final, porque essas dicas serão muito valiosas se você está buscando evolução constante na sua aparência. Seja bem-vindo, você está no canal Olhos de Caçador. Se formos falar sobre por que alguns rostos são considerados mais bonitos, iremos falar sobre proporções áureas, visagismo e alguma coisa sobre estilo. É bonito aquilo que remete a um determinado padrão. Quanto mais próximo desse padrão, mais bonito. Quanto mais distante, menos bonito. Até um certo ponto, é possível medir a beleza de um rosto através de avaliação de medidas, embora outros fatores precisem ser levados em conta. Iremos falar sobre estes outros fatores ainda nesse vídeo. O primeiro fator que avaliamos na aparência de um rosto é a simetria. O padrão ideal é um rosto perfeitamente simétrico. Quanto mais simétrico, mais bonito. Quanto menos simétrico, menos bonito. Em tela, eu apresento alguns rostos ao lado de sua versão perfeitamente simétrica, para que você consiga visualizar como a simetria influi na sua atratividade. O segundo fator é a proporção entre a altura e largura do rosto. O padrão desejável é a proporção de 1,6 para 1. Um rosto mais fino que isso pode compensar essa diferença com cabelo lateral, que é uma das dicas presentes no visagismo. O terceiro é a proporção testa-olhos, ponta do nariz, queixo. Essas três medidas precisam ser iguais, ou mais próximas disso. O comprimento dos olhos precisa ser igual à distância entre eles. A distância entre a ponta do nariz e a boca precisa ser metade da distância entre a boca e o queixo. Vamos falar agora sobre diversas medidas cuja proporção precisa estar dentro do valor 1,6. Distância olhos base do nariz versus distância olhos ponta do nariz. Olhos ponta do nariz versus distância olhos boca. Olhos ponta do nariz versus distância olhos base da boca. Olhos boca versus olhos queixo. Base do nariz base da boca versus base do nariz queixo. Queixo topo da boca versus queixo base do nariz. Queixo base da boca versus queixo topo da boca. Base da boca centro da boca versus base da boca topo da boca. Arco da sobrancelha topo dos olhos versus arco da sobrancelha base dos olhos. Arco da sobrancelha topo da boca versus arco da sobrancelha queixo. Canto do rosto ponta externa do olho, canto do rosto centro do olho. Canto do rosto canto externo da íris versus canto do rosto canto interno do olho. Canto do rosto canto interno da íris versus canto do rosto centro do rosto. Canto do rosto canto interno do olho versus canto do rosto canto interno do outro olho. Canto do rosto centro do rosto versus canto do rosto canto externo do olho oposto. Canto do rosto canto externo do olho oposto versus comprimento do rosto. Canto do olho canto próximo da base nariz versus canto do olho canto distante da base nariz. Centro do olho canto da ponte do nariz, próximo versus distante. Canto interno do olho canto interno da narina versus canto interno do olho canto interno da outra narina. Canto da boca canto do arco do cupido versus canto da boca outro canto do arco do cupido. Base da boca topo da boca versus base da boca ponta do nariz. Todas essas proporções e mais algumas outras nosso cérebro processa em menos de um segundo quando enxergamos um rosto, classificando como atraente ou não atraente. Para medir mais facilmente, foi desenvolvida a máscara de beleza, que mede de forma simplificada se o rosto se encaixa nessas proporções. Quanto melhor o encaixe, mais bonito será considerado o rosto. Além disso, alguns aplicativos realizam essas medidas e fazem os cálculos de forma automática, retornando uma pontuação no que diz respeito a essas medidas. Essas medidas são unissex, ou seja, valem tanto para o rosto masculinos quanto femininos. Porém, apenas medidas não são suficientes para se determinar se um rosto será atraente ou não. Você poderá ter eventualmente as medidas calibradas e seu rosto não ser atraente se pecar em aspectos que iremos citar a seguir. E também é possível encontrar rostos considerados atraentes, mas que não estejam com todas as medidas calibradas. O primeiro aspecto é a sobrancelha. O padrão ideal é uma sobrancelha mais grossa para homens e mais fina para mulheres, cheia e desenhada.
Uma sobrancelha falhada ou com desenho ruim tem um impacto muito forte na aparência e causa estranheza imediata. O cabelo também tem um impacto muito forte. O padrão ideal no caso dos homens é o topo da cabeça cheio e grande. Cabelo curto que permite ver o exato contorno da cabeça, bem ao estilo militar, não é bonito. Gordura nas bochechas é outro aspecto que tem impacto muito forte na aparência. E aqui não tem jeito. Você precisa reduzir sua gordura como um todo para que a gordura das bochechas diminua. Sobre isso, eu fiz um vídeo onde você pode obter muitas informações sobre como reduzir a gordura nas bochechas. Então, após assistir esse vídeo, confere as dicas lá. Se gordura nas bochechas pode detonar a aparência do seu rosto, a papada é praticamente um prego no caixão. Assim como a gordura nas bochechas, a papada pode ser reduzida com a redução da gordura corporal. Fiz um vídeo sobre o tema que está na área de membros. Deveria eu fazer outro vídeo sobre a questão da papada? Vou pensar a respeito disso. A pálpebra superior precisa estar encapuzada na medida do possível. Se estiver totalmente encapuzada, melhor ainda, porque remete aos olhos de caçador. E a pálpebra inferior precisa estar levantada, ocultando a base da íris. Pálpebra inferior caída, que expõe a base da íris, tem um impacto muito forte, por ser uma questão relacionada à área dos olhos, razão pela qual você precisa prestar atenção a esse detalhe. Outro aspecto do olho é a inclinação cantal positiva, ou seja, o canto externo mais alto que o canto interno. Uma inclinação cantal negativa passa imagens de tristeza e cansaço. A pele do rosto precisa ser o mais homogênea possível, nada de manchas ou cicatrizes de acne, e este aspecto é facilmente controlado através de rotinas de skincare. Algumas pessoas tentam encobrir esses problemas com maquiagem. O problema é que a maquiagem só irá piorar o problema a longo prazo, razão pela qual, para mim, nem mesmo mulheres deveriam fazer uso desse artifício. O mesmo se aplica a rugas, que também podem ser facilmente controladas através de skincare e alimentação forte. Por último, os dentes. Dentes tortos e amarelos podem estragar de forma imediata até mesmo o mais bonito dos rostos. E não se iluda achando que os seus dentes estejam retos. Se já faz algum tempo que você não vai ao dentista, é muito provável que os seus dentes estejam tortos. Por isso, faça uma avaliação com o dentista e, se for o caso, inicie os tratamentos de imediato. As informações do vídeo não esgotam todo o assunto, porque poderíamos falar sobre estrutura óssea, colágeno e muitos outros aspectos. O assunto é bastante extenso e demandaria anos de estudo. E o canal está aqui para te ajudar nesse aspecto. As informações para que você melhore sua aparência já estão nos vídeos. Porém, se você deseja avaliar o seu rosto para que eu recomende melhorias, entre em contato pela minha página, instagram.com/olhosdecaçador. Você pode solicitar uma certificação de foto a um preço acessível para que você consiga visualizar qual o potencial do seu rosto. Ou a um preço um pouco maior, uma consultoria de 1 hora, onde irei esclarecer as suas principais dúvidas sobre como melhorar a aparência do seu rosto. E se quiser ter acesso a conteúdo exclusivo do canal, torne-se membro e ajude a manter esse canal no ar. Se gostou, deixe seu like e se inscreva. Aparência não é vaidade, aparência é necessidade.